Como me tornei maçom enquanto era pastor adventista do sétimo dia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje, finalmente, eu tomei coragem de falar de uns assuntos mais tenebrosos e complicados dentro da experiência espiritual pela qual eu passei, dentro do Adventismo do sétimo dia, que tem a ver com a questão da maçonaria. Já faz algum tempo que algumas pessoas têm me pedido para comentar sobre esse assunto. Eu imediatamente apago os comentários dessas pessoas nos vídeos do YouTube para não deixar rastro, para os próprios maçons e iluminados que ficam perseguindo a minha vida aí em função do YouTube e tal, etc. Mas hoje eu gostaria de abrir um pouco da questão da minha experiência com a maçonaria dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto eu era pastor da Igreja Adventista, ok? Se você quiser saber mais a respeito da maçonaria, que é uma sociedade ultra secreta, você pode acessar o Google. E aí o Google vai te dar todas as informações a respeito da sociedade ultra secreta, tá bom? Inclusive, eu acho que as definições de sociedade secreta acabaram até sendo atualizadas depois que tudo ficou desvendado claramente para quem quiser entrar no Google, tá bom? Mas então eu vou contar para vocês assim um pouquinho como é que foi a minha experiência com a maçonaria quando eu era pastor adventista do sétimo dia. Entretanto, esse assunto, na minha experiência particular, remonta a um período em que eu ainda não era pastor, mas eu era estudante de teologia, e eu estava realizando um trabalho que se chama colportagem na cidade de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, ok? Então é o seguinte, nós fazemos um trabalho de venda de livros porta a porta, nas regiões lá da cidade de Belo Horizonte, e eu tive uma experiência assim que foi uma experiência muito interessante assim para mim. Foi a minha primeira experiência direta com maçonaria envolvida assim claramente. E foi o seguinte, eu bati em uma casa oferecendo os livros que eu vendia para manter ali os meus estudos e etc, ok? Beleza. Então o que acontece? Eu fui atendido por um jovem com vários curativos no rosto, inclusive aparentemente ele tinha passado por um acidente assim bem feio, o rosto dele praticamente todo estava cheio de curativos, não sei se foi um acidente de carro, eu não entrei em detalhes, eles não entraram em detalhes comigo a respeito disso, mas esse rapaz me atendeu no portão da casa, eu expliquei um pouquinho ali do projeto, ele me permitiu entrar na casa dele, e ali estava o seu pai, uma pessoa assim mais velha, tal, etc. E aconteceu que eu então expus a situação e falei que eu era um estudante, que eu estava em busca lá dos meus sonhos e etc. E ofereci ali uma coleção de livros e tal. E foi interessante essa experiência, porque o pai daquele rapaz, ele chegou para mim e falou assim, e o que você estuda? Eu falei, eu estudo teologia. Aí ele, que legal, é de alguma religião? Eu falei, sim, eu sou adventista do sétimo dia. Aí ele disse assim, eu também tenho uma religião. E pegou na estante, onde a gente estava ali, um livro, e colocou na minha mão e ele falou assim, eu sou da maçonaria. E me pegou um livro e me entregou nas mãos, assim, ele falou assim, a minha religião comanda o mundo. E tal, e eu falei assim, olha, eu realmente não conheço muito a respeito da maçonaria e tal, olha, você deveria conhecer e tal, e quanto é que são os seus livros aí? Eu falei o valor, ele tirou um bolo de dinheiro do bolso, um bolo grande de dinheiro mesmo, pagou os livros ali na hora, e eu saí daquela casa com a venda feita, ok? Então essa foi a minha primeira experiência aí em relação a minha atitude, de estar ali evangelizando e colportando e pregando e levando a mensagem adventista via literatura, e aí então fui apresentado brevemente assim ao mundo da maçonaria. Duas coisas me chamaram muito a atenção naquele contexto.
tanto aquele rosto daquele menino todo machucado e com aqueles curativos, quanto a quantidade de dinheiro que o cara tinha no bolso. Eu acho que ele tinha várias notas de 50, de 100, de 10 e de 20, pelo menos devia ter ali uns 3, 4 mil reais fácil no bolso daquele senhor. Inclusive ele não estava me esperando, né? Não foi com a hora marcada, então estava assim normal, entendeu? Foram duas coisas interessantes. Agora a coisa vai começar a ficar séria no meu relato quando eu me torno pastor da Rádio Novo Tempo no Rio Grande do Sul. Então o que acontece? Do ano de 2014, eu fui votado na comissão diretiva da Associação Central Sul-Rio-Grandense para ser pastor da Rádio Novo Tempo. 99.9 FM. E eu lembro que eu fiquei feliz e coloquei lá no Facebook que a partir então, dali, eu seria o pastor da Rádio Novo Tempo. Ok. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu coloquei o logo da rádio e o endereço 99.9, algumas pessoas entraram no meu Facebook e começaram a dizer assim: "Ô, pastor Ezequiel, que número é esse, cara? 999 invertido é 666. Eu acho que isso aí tem alguma mão de sociedade secreta e maçonaria e coisas diabólicas na Igreja Adventista do Sétimo Dia." Até que aconteceu realmente a minha iniciação na maçonaria. Esse é um assunto que eu tenho assim um pouco de relutância de tratar assim de forma pública em um vídeo no YouTube, mas eu vou contar para vocês como é que foi a minha iniciação na maçonaria. Bom, eu estava preparando um vídeo a respeito de música, que posteriormente ficou um vídeo bem conhecido, né? Que se chama Usando Argumentos Mentirosos em Defesa da Música que Agrada a Deus. Então eu estava preparando essa mensagem no ano de 2014. Eu estava fazendo uma pesquisa para montar o PowerPoint que serviu de base para essa mensagem, para eu poder explicar didaticamente essas questões da música e tal, etc. E eu fiz uma pesquisa no Google, escrevi música, e entrei lá nas imagens e pesquisei várias imagens a respeito de música. Uma dessas imagens era uma imagem assim que eu particularmente considerei bonita, que era a imagem de um triângulo, como um prisma, mais ou menos parecido com aquele da capa do disco The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, e com alguns outros detalhes ao redor, assim, era um pano de fundo preto, o triângulo ali no meio, e algumas coisas lá coloridas ao redor. Ok. Então o que eu fiz? Como eu estava fazendo aquele sermão e pesquisando a respeito disso, eu achei essa imagem bonita, aí eu fui, entrei no meu Facebook e cliquei lá para mudar a capa do Facebook. E coloquei essa imagem, que era essa imagem desse triângulo e tal, etc. E coloquei lá. Quando foi uns 10 minutos depois, aconteceu a minha iniciação na maçonaria. Alguém entrou lá nos comentários do Facebook e falou assim: aqui está a prova que esse pastor Ezequiel Gomes é da maçonaria, porque ele está colocando o mundo, o rock, o diabo dentro da igreja por causa desse triângulo aí que nós estamos vendo. A coisa foi tão divertida assim em relação a esse assunto, irmãos, porque eu me lembro que naquele mesmo dia que eu coloquei aquela capa do Facebook, entrou no meu inbox, né, no Facebook, uma famosa cantora adventista do sétimo dia, dessas que é conhecida nacionalmente, não é assim das mais top em termos de fama e conhecimento e tal, mas é uma pessoa conhecida nacionalmente em termos de música adventista, uma cantora, uma mulher, e ela me falou assim: olha, qual foi o seu propósito em publicar essa foto com esse triângulo? Porque eu acho que isso é um mau testemunho, as pessoas estão aí falando e coisa e tal. Então essa foi a minha iniciação na maçonaria. Mas quando eu percebi o terreno no qual eu estava entrando, irmãos, eu depois de um tempo tirei aquela foto da capa do meu Facebook e aí finalmente eu abandonei a maçonaria. Ufa! Bom, irmãos, para não terminar esse vídeo assim com esse tom de piada, e piada inclusive bem sem graça, algumas pessoas têm pedido para eu falar a respeito do assunto de maçonaria. Eu gostaria de dizer algumas pequenas coisas a respeito desse assunto. Especialmente depois eu vou fazer um vídeo sobre Ellen White, a maçonaria, tem algumas críticas em relação a isso aí. E basicamente é o seguinte:
quando as pessoas se afastam de estudar a Bíblia, aquilo que está revelado por Deus, a palavra de Deus, e começam a se concentrar em assuntos do tipo de maçonaria e coisas em geral aí, com esse tipo de coisa, assim, de teoria de conspiração e etc., a gente percebe que as pessoas abdicaram do estudo da revelação bíblica para dar vazão a fantasias e coisas. Eu acho muito engraçado esse tipo de questão, assim. Tipo, imagina, né? Agora, o triângulo virou uma propriedade da maçonaria. Tudo que você fizer que lembrar algum tipo de triângulo tem a ver com maçonaria. Eu lembro, inclusive, dentro daquele contexto daquela capa do Facebook, veio um camarada lá, porque você é da maçonaria, não sei o que. Aí eu peguei uma foto da cara dele e desenhei 3 triângulos, um triângulo num olho, um triângulo no nariz e um triângulo no outro olho. Falei, pronto, você é inteirinho da maçonaria. Olha aí, ó, parabéns. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma coisa assim tão ridícula, cara. O que a Bíblia revela a respeito disso? Nada. O que tem de estudo da Bíblia nisso? Nada. E os crentes perdem uma enorme quantidade de tempo para ver documentários, estudos e a seriedade da maçonaria. Eu não duvido que existam sociedades secretas, a maçonaria de fato existe, ela tem uma história, ela tem os seus mistérios, os seus rituais, as suas estruturas, inúmeras questões relativamente obscuras que de fato quem está de fora não entende, não conhece, não sabe. Eu sou uma pessoa que estou de fora, sempre estive de fora e estarei de fora. Obviamente que, acima de tudo, maçons são seres humanos, então são pessoas que merecem respeito, amor, carinho, cuidado. Jesus morreu por elas, a salvação deve ser pregada a elas, está acessível a elas, não existe nenhum impedimento para a salvação de nenhum maçom, desde que aceite a Cristo como Senhor e Salvador, assim como qualquer pessoa de qualquer coisa, de qualquer religião, de qualquer clube, de qualquer time de futebol, de qualquer partido político, enfim. Pouco importam as organizações humanas quando o assunto é o Evangelho. Agora, claro, se a maçonaria impedir alguém de aceitar a Cristo e viver o cristianismo e etc., aí é um problema um pouco diferente, mas como eu não estou dentro, não sei como isso funciona e também não vou aprender na prática como que é a coisa, entendeu? Mas basicamente foi assim que eu me tornei maçom e foi assim que eu deixei de ser maçom. É dentro desse contexto que da fantasia da cabeça de gente que não tem o que fazer, entendeu? E é uma pena que essas pessoas gastem tanto tempo com esse tipo de questão. Eu já vi pessoas me mandando vídeos aí de horas falando da maçonaria e o adventismo e a Ellen White e o Tiago White e o obelisco e não sei o que lá. E uma enorme fantasia e no final das contas Bíblia que é bom, nada. Então é por isso que eu não gosto desse assunto, não trato desse assunto e fiz esse vídeo aí só para brincar um pouquinho com vocês, tá bom? Óbvio que a gente entende que existe uma certa seriedade aí por detrás do assunto. E naquilo que o assunto é sério, não existe nenhum deboche da minha parte, mas naquilo que esse assunto envolve essa enorme quantidade de fantasias de pessoas que se dizem crentes, mas em vez de estudar a Bíblia, estão estudando videozinho idiota no YouTube, aí realmente fica o meu repúdio a esta postura. Ok, pessoal? Feliz sábado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se a maçonaria deixar.